Irmãos, esse foi o testemunho que mais abalou os gideões, irmãos, e fez todo mundo chorar. Veja até o final. Uma irmã lá de Minas Gerais foi num culto, por isso que eu falo que Deus trabalha no micro e no macro. Num culto, numa garagem. Onde era o culto? Mas o dono da promessa estava na garagem. Aí o pregador faz o apelo, ela nunca tinha ido no culto, católica ao extremo, levantou a mãozinha santa e veio para frente chorando, aceitou Jesus. Aí o dono da igreja tomou a vida do pregador e fez uma promessa para ela. Diz: mulher, eu te chamei para ser uma coluna na minha casa. Os teus filhos serão sementes do meu celeiro. E o teu marido, eu transformo ele num obreiro. Ela chegou em casa, nunca tinha ouvido Deus falar com ela, já chegou crente em casa. Falou para o marido: a partir de hoje eu sou da religião dos crentes. Ele falou: cruz credo, mulher, você não vai ser crente não, nós é crente desde o nascimento. Ele falou: não, mas o Deus lá falou comigo e é o Deus verdadeiro, hein? Eu senti que aquele lá não brinca não. Aí ela virou crente e o marido falou: é fogo de palha. Isso daí não adianta, irmão. Crente, quanto mais bate nele, mais ele cresce. Crente é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais ele cresce. O marido começou a proibir. Quanto mais proibia, mais ela dava um jeito de ir para a igreja. O marido não deixava ir no culto de noite, ela ia na consagração de manhã. O marido proibia a consagração de manhã, ela ia na tarde da benção. O marido proibia a tarde da benção, ela ia no domingo na escola dominical. E aí o evangelho não tem jeito. Quando Deus faz promessa, está prometido, não dá para voltar atrás. Aí ela começou a ser crente às escondidas. Teve que batizar nas águas escondida, tomar ceia escondida. Mas Jesus é o dono da promessa, e promessa de Deus não tem data de validade. Quanto mais o irmão proibia ela ir, mais ela estava nos cultos. Chegou uma hora, ele falou: não tem mais jeito, faz o seguinte, já que você me deu essa decepção na minha igreja, vai para essa igreja de crente, mas o dia que eu chegar da missa, você já tem que estar dentro de casa com as crianças desse culto. Ela falou: combinado. Ela não podia nem receber a bênção apostólica. Ela saía correndo com as crianças e ia embora, mas acreditando na promessa. Tem um teclado aí? Tem um teclado funcionando aí? Acreditando na promessa. Aí quanto menos espera, Deus batizou ela com o Espírito Santo, começou a dar dons para ela, começou a pregar numa tarde da benção aqui, numa tarde da benção ali. Deus começou a cumprir a promessa. O marido em casa, parece que nada tinha acontecido. Um dia o pastor da igreja chamou ela, daquela pequena igreja, e diz: olha, Deus mandou chamar você para ser líder do ciclo de oração. A líder atual teve que mudar e você vai ser a líder. Pastor, eu não posso nem ficar na bênção apostólica. Mas Deus mandou. Deus começava a cumprir a promessa. Virou líder do ciclo de oração, aquela luta, mas Deus sempre cumprindo a palavra. Deus começou a usar essa irmã. Quem crê que Deus ainda cumpre promessas? E Deus começou a abençoar, e Deus começou a ser exaltado, glorificado. E passa um tempo, ela tem que arrumar o congresso do ciclo de oração, é a líder agora. E aí de repente ela começou a trabalhar todo o evento. Ela diz: meu Deus, me dá graça. Sexta-feira a abertura, Deus abençoou. No sábado deu tudo certo, domingo tudo certo. Quando foi à tarde, ela passou a camisa do marido, para o marido e para a missa. O marido chegou do jogo de futebol e ela falou assim: ó, a camisa tua está pronta para você ir para a missa? Ele falou: para a missa eu não vou, estou muito cansado, ninguém vai sair hoje, nós vamos dormir mais cedo. Ela falou: meu Deus, e agora é o final do congresso. Mas esta irmã tinha uma senha chamada oração. Quem aqui já ouviu falar? Ah, é pouca gente mesmo, é pouca gente. Aleluia. Aí ela entrou no quarto e ela fazia uma oração muito simples, mas muito real. Deus, manda ele para a missa, ou manda para a tua casa. Manda para a missa, ou manda para a tua casa. Manda para a missa, ou manda para... Irmão, crente quando sai da oração, sai cheio, sai esfregando o demônio pelo chifre no chão. Ela saiu marchando, foi em busca do marido. O marido deitado no sofá, ela diz: levanta, vai tomar um banho e vai para a missa. Ele falou: para a missa eu não vou, já falei que não vou. Então toma um banho e você vai para a igreja comigo. Aí ele diz: para a tua igreja então eu vou conhecer lá. Quem crê que Deus é Deus que cumpre. Deus está renovando promessas aqui hoje.
Deus está renovando promessas aqui hoje. Aleluia. Aquele homem foi para aquele culto, sentou na última cadeirinha. Mas o que eu gosto de Deus é Deus pega quem está aqui, quem está ali, quem está lá fora no telão, quem está do outro lado do mundo assistindo. Um abraço para os nossos irmãos do Japão, que eu preguei lá no final de semana e falei que ia mandar um abraço para eles. Pastor Yukio, 26 anos fazendo a obra missionária no Japão. Deus pega todo mundo no culto. Aquele homem começou a chorar e a irmã lá do ciclo de oração só levantava a mãozinha e dizia: completa a obra, Jesus, completa a obra. No meio do culto, aquele irmão, irmã Inês, veio com um papelzinho e escreveu para o filho, menininho de 5 anos de idade: leva lá para tua mãe. Quando a mãe leu o papelzinho, estava escrito assim: eu estou colado na cadeira, vem aqui me tirar daqui. E eu estou morrendo de vergonha porque eu não paro de chorar. Se eu tivesse perna, já tinha levantado e ido embora. Aí a mãe pegou a caneta, escreveu do outro lado: quem te colou aí foi o Espírito Santo. Fica tranquilo, porque aqui dentro não é feio chorar, é até bonito. Irmão, vocês já repararam que dentro da igreja é tudo ao contrário? Lá fora o abecedário é ABC, aqui dentro é obedecer. Lá fora, irmão, homem que não é homem não pode chorar. Aqui macho, para ser macho, tem que chorar e fazer beicinho ainda. Vocês já repararam que é tudo ao contrário, pastor Giovanni? O Jacó um dia entrou no Vale de Jaboque assim, ó, pastor meu filho, ó. Aí ele saiu de lá assim, ó, todo tortinho. Aí a mulher dele disse: meu filho entrou todo certinho, está saindo todo tortinho. Ele disse: mulher, é agora que eu estou certo. Com Deus as coisas é tudo ao contrário. Quem crê nisso? Feliz foi Jeremias, que a palavra do Senhor é como martelo que esmiuça a penha. A palavra veio, o coração do homem foi quebrado. Quando o pregador fez o apelo, quem levanta as mãos aceitando Jesus chorando? O homem. Aleluia. A mulher levanta do círculo de oração com os filhos pequenos. O pregador nunca tinha ido lá, mas profecia não tem data de... Deus olhou e disse: mulher, tu és uma coluna. O teu marido levanto ele como um obreiro. Os teus filhos são sementes do meu celeiro. Assim diz o Senhor. O marido virou crente da noite para o dia. Ele olhou para a mulher e falou: amanhã tem o quê? É oração nas casas. Não precisa ir não. Não, eu quero ir nas orações, porque eu quero que eles orem aqui em casa também. Terça-feira é doutrina. Não precisa ir não, eu quero ir. Irmã, se Deus salvar o teu filho, você vai ter que, teu esposo vai ter que aceitar Jesus de novo. Vai ficar mais crente do que você. O marido ficou uma bênção. Em 3 meses fez discipulado, batizou nas águas. Deus abençoou, levantou ele como um diácono da igreja. Começou a trabalhar como diácono, a esposa líder do círculo de oração. Os dois fazendo a obra de Deus, dizimista, escola bíblica dominical. Pergunta: melhorou, pastor? Não, animado, melhorou, pastor? Se eu falar que piorou, vocês acreditam? Como entender as coisas de Deus? A família que nunca tinha passado necessidade em casa começou a passar necessidade financeira, mas a promessa estava de pé. Pastor, o negócio está tudo certo aqui, mas não é só aqui que tem que estar certo. Está certo aqui, é obrigação nossa. O negócio tem que estar ligado lá em cima. Quem está entendendo? A irmã que não tinha comida para dar para os filhos, eu estou encerrando agora, tinha 1 quilo de farinha. Repita comigo: 1 quilo de farinha. Colocou numa bacia e falou: só tenho isso, vou fazer uma receita incompleta, não tem nem os ingredientes completos. O que eu gosto de Jesus é quando não tem para completar, Ele completa. Ela começou a cantar aquele hino: não desanimes, por ter tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. Lágrimas caindo no pão, a tua cruz vai levando, chorando. Eu gosto de Deus é quando Ele quer trabalhar, Ele só olha.
Ele só faz assim, ó. O pão foi para dar o crescimento. Após o crescimento foi para o forno, pastor Adriano. Aí o cheiro chegou na vizinha. A vizinha foi lá na porta. É bolo ou pão que a senhora está fazendo? É um pão. Que cheiro é esse? Me dá um pedaço ou me vende. A irmã falou, vou te dar um pedaço. Deu um pedaço de pão. No outro dia dividiu para os filhos o restante. No outro dia a vizinha veio com dinheiro na mão. Que pão é aquele? Compra ingredientes para mim e para você. Vamos fazer pão. Alguém pode dar um glória a Deus? No outro dia a outra vizinha, a senhora está fazendo pão? A irmã falou, estou. Então eu quero um pão. De repente a rua estava inteira lá. Eu quero desse pão. Eu quero desse pão. De repente os meninos da irmã começaram a entregar pão de bicicleta no bairro. Todo mundo querendo do pão dessa irmã. De repente a cozinha ficou pequena, teve que emendar a sala junto com a cozinha. De repente a casa ficou pequena, virou uma padaria. De repente o marido teve que sair do emprego, veio trabalhar com a irmã. De repente teve que comprar um lote. Quem crê na promessa? Construiu uma padaria. Aleluia. Hoje eles têm 18 funcionários. Da padaria foi gerado um mercado. Tem um ditado nessa cidade: quem vai lá e não come do pão da irmã Neuzinha, que é o pão do milagre, não foi lá. Aleluia. Essa irmã tem 30 anos que ela é líder do ciclo de oração. André Reis, eu não aguento mais pregar lá. Todo ano ela quer que eu prego lá. Vou te indicar para pregar lá a partir desse ano. Uma filha desta irmã trabalha com os jovens da igreja. O marido desta irmã tem mais de 20 anos que é diácono da igreja. Quem crê que Deus cumpre a promessa? Passou-se 37 anos. Quantos anos? Quem lembra do menino de 5 anos? Quem lembra? Recebeu um convite para pregar no 39º Congresso de Missões, na abertura dos Gideões. Segura! Eu quero convidar minha mãe agora para dizer para vocês que Deus não erra. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A promessa de Deus não tem data de validade. Nós estamos aqui declarando que Jesus Cristo é fiel. Aleluia, oh, aleluia. Eu quero dizer para vocês, povo de Deus, que aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele faz. Porque Ele fez na minha vida, aleluia. E eu estou grata ao Senhor, porque Ele prometeu, aleluia, de levantar o meu filho como pastor, como vaso. E o Senhor fez isso. E hoje eu vejo pelos meus olhos as promessas que o Senhor me prometeu. Por isso, amados irmãos, igreja de Camboriú, comece a glorificar o nome do Senhor e creia que Ele é Deus na tua vida. Ele te prometeu, Ele vai fazer, amando calamanácia, porque Ele é fiel, e as promessas do Senhor não caem por terra. O Senhor levantou esse meu filho para fazer uma grande obra, e nós temos visto Deus na vida dele, aleluia. E o Senhor tem cuidado da minha família. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E essa padaria que o Senhor nos deu, amados irmãos, foi um sonho que Ele me deu. A receita do pão estava escrito. E no outro dia que eu me levantei, eu li aquela receita. E o Senhor diz para mim desta receita: eu vou fazer grande obra na tua vida. Eu vou te abençoar. Eu vou te prosperar.
e os teus filhos serão abençoados, aleluia. Amados irmãos, hoje, Monte Santo de Minas, e eu quero dizer, mandar um alô lá para Monte Santo de Minas, que é a minha terra, minha cidade natal, aonde o Senhor abriu as portas, e temos uma panificadora lá, que ninguém vende como nós. Por quê? Porque foi Deus que prometeu, e quando Ele promete, Ele faz. Que Deus continue te abençoando, e eu agradeço essa rica oportunidade. Se Deus te fez uma promessa, nada vai impedir. Promessa de Deus não tem data de validade. 4 meses de seguro-desemprego e acabou o seguro-desemprego. Final da última semana, minha esposa me chamou e disse: filho, não tem mais arroz. O que tem dá para hoje, amanhã não sei como fazer. Pastor Marcos Feliciano decide viver pela obra e teve momentos em que ele passou fome. Veja esse testemunho até o final. As coisas não aconteceram da noite para o dia. É um processo. O processo de quem tem sonhos. Fui falar com o meu pastor disse: para você ser um obreiro, você tem que se casar. E eu, jovenzinho, já agora com 17 anos, falei: Senhor, eu preciso de uma noiva, uma namorada. Encontrei a irmã Edileuza, que é a minha esposa, e namoramos e casamos. Com 19 anos eu me casei. Ano passado completamos 30 anos de casado, para a honra e glória de Jesus. 30 anos juntos, unidos. E logo que eu fiquei recém-casado, eu falei: pastor, agora eu casei. Ele falou: agora você tem que ter um ato de fé. Eu falei: qual? O que você quer fazer? Eu falei: eu quero ser um pregador itinerante. Ele falou para mim: sai do seu serviço. E eu falei: mas como é que eu vou viver? Ele falou: você não crê? Vai viver da fé. E eu tinha um sonho, e eu me agarrei àquela palavra dele e pedi as contas do meu trabalho. Eu trabalhava na Intel, indústria de terminais elétricos. Trabalhava no departamento financeiro dessa empresa. Eu cheguei no meu líder, no chefe, que era o Dr. Roberto. Falei para ele: eu quero pedir as contas. Ele disse: não, você é um dos melhores funcionários que tem. A empresa está mal das pernas, mas nós não vamos fechar. Por que você quer sair? Porque eu quero ser um missionário. O olho daquele homem encheu de lágrimas. Ele disse: olha, nós não somos da mesma fé. Eu sou ancião das Testemunhas de Jeová, mas nós também temos obra missionária. E quando alguém de nós tem vontade, a gente não segura. Ele disse: eu não concordo com a sua fé, mas acredito na sua história. Vai embora, Feliciano. Que Jeová te abençoe. Como eu acreditava em Jeová também, eu peguei a bênção sobre a minha vida. Eu tinha uma brasilinha velha que só o sangue de Jesus. Era a Brasília que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados que ficam na terra. Ela tinha tanta massa plástica nela, Lorival, que se tirasse a massa plástica fazia outra Brasília. O apelido dela na minha cidade era Brasília Ungida. Pergunte por quê? Porque onde eu parava com ela ficava uma poça de óleo no chão. Vazava óleo para tudo quanto é lado. Eu acho que foi a única Brasília do mundo que tinha direção hidráulica. Ela tinha um problema no setor dela, que para virar na esquina eu tinha que começar a rodar rápido. Dava 12 voltas para puxar a barra da direção. Era uma coisa do diabo. Só o sangue de Jesus, né? E eu nessa pobreza, nessa miséria toda, pedi as contas. Cheguei em casa, minha esposa olhou para mim, viu que eu estava com um semblante triste, falou: o que foi? Eu falei: eu pedi as contas do trabalho. Ela parou de fazer o que estava fazendo, sentou na minha frente, começou a chorar e falou: mas nós vamos viver do quê? Eu falei para ela: mas você não vive falando que é para eu ter coragem? Ela me incentivava, mas eu não sei se era de verdade. Na hora que eu tomei a decisão, eu falei assim: por que você fez isso? E agora? Quem poderá nos defender? Eu falei: o Deus que eu sirvo vai nos ajudar. Fui na primeira reunião de obreiro do mês do campo de Ribeirão Preto. Pastor Antônio Silva Santana, meu pai, fez meu casamento, me batizou, me consagrou a diácono e a presbítero. Cheguei no pastor Antônio e disse: pastor Antônio, eu pedi as contas do meu trabalho e agora eu vivo da fé. E eu queria muito que o senhor me ajudasse com as congregações, porque eu já pregava nos cultos de mocidade. Eles me davam gasolina, R$20, R$30. Falei: isso que agora eu preciso, além da gasolina, preciso comer. Aí o pastor falou no microfone: Diácono Marco Feliciano está se lançando como pregador itinerante. Os irmãos estão vendo ele aqui? Ajude ele, abram as portas para ele. Eu não sei se isso era um código, porque até os convites que eu tinha desmarcaram. Eu acho que foi um código liberado para todo mundo, dizendo assim: ó, estão vendo? É maluco, não convida não. Eu fiquei 4 meses sem convite, 4 meses de seguro-desemprego, e acabou o seguro-desemprego. No final da última semana, minha esposa me chamou e disse: filho, não tem mais arroz. O que tem dá para hoje, amanhã não sei o que vamos fazer. E o meu sogro era fazendeiro. Só que eu disse para ela: o dia que você pedir para o seu pai alguma coisa, você está dizendo que não acredita na minha chamada. Porque se eu tenho Deus que me chamou, Ele vai cuidar. Porque quando Ele chama, Ele cuida.
Como não tinha comida, eu me desesperei. Eu peguei a brasilinha e subi o alto da montanha e fui orar. Passei o dia inteiro no monte. Eu chorei, eu rolei no chão, eu rasguei a roupa, joguei pó na cabeça, aquelas coisas de gente louca. 6:30 da tarde eu entrei na minha casa, entrei pela cozinha. Lá na mesa da cozinha, cheia de mantimento, sacolinhas de supermercado. E ao invés de eu ficar feliz, eu fiquei bravo. Eu parti para cima da Edileuza e gritei: você pediu para o seu pai, você me desonrou. Ela: não pedi, não foi para o pai. Eu disse: de onde veio isso? Ela disse: a irmã Hélia. Quando ela disse a irmã Hélia, eu sentei. Falei: quem? A irmã Hélia. Eu disse: a irmã Hélia, mãe daqueles 4 filhos, marido é bebum, aquela que trabalha de empregada doméstica na casa do José Ribeiro de Mendonça. Ela disse: é a irmã Hélia. Falei: mas o que ela fala? Ela contou uma história aqui louca. Ela disse que estava no mercado fazendo compra, e o Senhor fala com ela: Hélia, o que você está comprando para você, compra para o meu filho. Qual deles, Senhor? Marco Feliciano. Senhor, mas ele é genro do Solívio, que é fazendeiro. O Senhor disse: não discute, eu preciso mostrar para ele que sou eu que cuido. E ela disse: Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Ele diz: vai na sua poupança, saca da poupança e compra para ele. Tem uns 6 anos, eu estou na minha cidade andando, encontrei a irmã Hélia. Ela olhou para mim com um sorriso, já cabelo branquinho, ela disse: posso te contar um testemunho? Eu falei: pode. Lembra aquela vez que eu fiz por você? Eu falei: nunca vou esquecer. O meu patrão me deu uma casa no valor de 600 mil reais. Me aposentou com honra. Cuida da gente, manda coisa na nossa mesa. Eu dobrei meu joelho e falei: o Senhor cuida, então cuida de tudo. Aí um amigo meu me levou na reuniãozinha lá no Belenzinho, na primeira reunião da segunda-feira do mês, reunião do Belém, lá na igreja do pastor Zé Wellington. E esse meu amigo me pagou o almoço. E na hora do almoço tinha um pastor do lado dele, o pastor Newton. Era pastor no Jardim Eulina, lá em Campinas, estava construindo a igreja. E o Newton ouviu a minha história, que eu estava sem convite, que eu pedi um emprego, que eu tinha pedido as contas. Ele olhou para mim e disse assim: você vai pregar domingo na minha igreja? Não sei quanto eu vou lhe dar, mas pode ir que a gasolina eu garanto e você não volta de mão vazia. Eu jejuei a semana inteira, foi a primeira vez que eu saí como um itinerante. Cheguei na igreja, o pastor me levou para o púlpito. Uma igreja estava em construção ainda. Eu não sabia pregar, não tinha essa eloquência, não tinha essa capacidade de articulação de Bíblia. Eu era só um sonhador. Eu estou sentado no púlpito da igreja dele. De repente eu olho na frente da porta, vem entrando 3 homens. Um está sendo arrastado pelos outros 2. Eles se ajeitam no banco. O culto prossegue. Quando ele me deu a palavra, eu comecei a pregar. 10 minutos de palavra, deram um grito dentro da igreja, mas tão alto que a igreja inteira parou e eu tomei um susto. Quando eu olhei no meio do corredor, um homem partiu do fundo da igreja, veio correndo, subiu no púlpito e agarrou o microfone da minha mão. Os diáconos não conseguiram segurar ele, a igreja entrou em transe. Eu não sabia se era louco, se era bêbado, eu não sabia o que fazer, eu fiquei em choque. O homem agarrou o microfone e deu uma rajada de língua estranha e falou: vocês lembram de mim? Eu estava no hospital morrendo até hoje cedo. O pai foi me buscar lá porque o médico deu alta e disse: leva para morrer em casa. Último estágio da meningite. Os nervos do corpo dele já não funcionavam mais, ele se arrastava. Ele ficava com a língua para fora babando. Era um homem que entrou arrastado por 2 dentro da igreja. O pai e o tio levaram ele para o culto. O pai me trouxe aqui hoje. E enquanto o culto estava indo, eu só estava aqui tentando prestar atenção, que eu não tenho articulação de mais nada. Esse moço aqui começou a pregar, eu não entendia nada que ele pregava, mas de repente, eu olhei aqui do meu lado e eu vi um homem de fogo. Ele pegava fogo do pé, fui levantando a cabeça, tinha fogo até na cabeça dele. Ele fez assim para mim. Levantou a mão e botou a mão na minha cabeça. O fogo estava na mão dele, pegou da cabeça e foi até os pés. Foi destravando tudo. Eu dei um grito e estou aqui curado. Acabou o culto. Não teve como eu pregar mais. A notícia esparramou: tem um menino aí que Jesus usa em cura. Mas eu nem tinha orado para Jesus curar. A agenda abriu em Campinas, Hortolândia e Sumaré. Essas 3 cidades mataram a minha fome por 1 ano. Hortolândia, Sumaré e Campinas. E eu louvo a Deus por todos aqueles irmãos das igrejinhas que me levaram. E eles me deram a chance de começar a ficar conhecido. Um belo dia, sabe Deus como isso foi acontecer? Eu fui parar aqui no estado do Paraná, vizinho de vocês, uma cidade chamada Mauá da Serra. Uma cidadezinha desse tamanho, só tinha uma rua asfaltada na época. Quando o ônibus parou e eu vi aquela cidade, eu disse: eu não tenho chamada não. Os pregadores pegam em grandes eventos e olha onde eu vim parar, Mauá da Serra. De repente eu passei na frente da igreja, eu pedi perdão a Deus, porque a igreja era o único monumento da cidade. Era uma igreja para 1.500 pessoas sentadas. A cidade tinha 3 mil membros, tinha 3 mil habitantes. A metade era tudo de crente. E as 2 famílias mais ricas congregavam na igreja. E as 2 famílias brigavam para ver quem dava o dízimo maior. Por isso que a igreja era rica, tinha todas as coisas grandes. Eu estou pregando no culto, entra pela porta do culto um homem forte, bonito, cabelo preto, usando brilhantina, de terno, gravata. Eu falei: eu já vi esse homem em algum lugar, mas não sabia quem era. Quando termino de pregar, descobri que era Mateus Jensen. Saudoso irmão Mateus Jensen.
dono da Rádio Marumbi, que depois vendeu a Rádio Marumbi para o pastor Cisino Bernardino. Mateus me ouviu pregar e ele tinha um aparelhinho que ele transmitia o culto via rádio. E quando ele colocou no meio da minha pregação a minha mensagem pelo rádio, pastor Zilmar, o Paraná inteiro parou para ouvir e começou a chover a ligação no rádio dele dizendo assim: onde é que vocês conseguiram essa pregação do pastor Mauro Ferreira? Quem foi Mauro Ferreira? Maurinho Ferreira foi um dos maiores pregadores do Brasil. Estudou ao lado do pastor Idecaso Takayama, lá no IBAD, no estado de São Paulo. Maurinho morreu num acidente de carro com a dupla Otoniel e Osiel, irmãos de Oséias de Paula. Eles cantavam e Maurinho pregava. Um acidente de carro ceifou a vida dos três. E a minha voz era parecida com a dele, e o jeito de pregar era igual ao dele. Mateusiense era um caçador de talentos. Foi ele que deu para o Brasil, através da sua emissora, Eram Sem Ovelhas. Ele gravou Mara Lima, ele gravou Júnior, Canarinhos de Cristo, os cantores de antigamente, aqueles que nós crescemos ouvindo. Tudo graças ao irmão Mateus. E o irmão Mateus olhou para mim e disse assim no final do culto: você tem talento, que meu telefone não para de tocar. Ele tinha um celular que pesava uns 5 quilos, aquele celular que dava problema na coluna, você tinha que trocar a hora na cintura de cá, hora de cá. Ele falou assim: eu quero você me ajudando num sonho dos meus filhos. O ano que vem vai ser um ano político, e os meus 2 filhos serão candidatos a deputado federal e estadual, e eu quero que você me ajude a fazer a campanha deles na igreja. E eu, santarrão, disse: eu falar de política no púlpito? Ele: não, você não vai falar de política, você só vai pregar. Você só prega e o resto é com a gente. Eu falei: então o senhor me deixa orar primeiro? Eu sem agenda, veio a agenda e eu dispensando. Falei: o senhor me deixa orar? Ele disse: pode orar, está aqui meu telefone. Eu saí dali, fui em um evento em Uberlândia, numa extensão dos Gideões Missionários da Última Hora, numa manhã missionária. Alguém lá ficou sabendo que eu era de Orlândia, pertinho de Uberlândia, me deram o microfone. Eu falei 5 minutos. No meio da palavra levantou uma diretora do círculo de oração e disse: assim diz o Senhor, anote, dentro de um tempo, e metade de um tempo, eu vou abrir uma porta, e eu sopro o seu nome pelo mundo todo. Cheguei nos irmãos mais conhecidos. O que é um tempo e metade de um tempo? 1 ano e meio. Fiz os cálculos. Os cálculos davam exatamente no mês de setembro, que antecederia a campanha eleitoral do ano seguinte. Eu falei: será? Fui orar. Orando ao Senhor, o Senhor disse: pode ir. Liguei para o irmão Mateus e disse: irmão Mateus, sou eu. O menino lá falou: pois não, eu quero. Ele falou: então vem para cá. Me mandou uma passagem de ônibus, me hospedou numa casa de madeira. Eu pregava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu preguei no estado do Paraná inteiro. E ele falou para mim: você tem algum sonho, garoto? Eu falei: eu tenho. Qual? Pregar um dia nos Gideões Missionários da Última Hora. Aí ele falou para mim: se os meus filhos ganharem, tá feito. Naquele ano os filhos perderam. Eu nem cobrei a promessa que os filhos perderam. Mas um dia ele me ligou e disse assim: Marco, eu estava orando e Deus falou comigo que é para eu cumprir o desejo do seu coração. O ano era 98. Ele diz: ora aí até o ano que vem, porque eu vou falar com o pastor Cisino. E o irmão Mateus falou com o pastor Cisino. E eu vim pregar em 1999 debaixo de uma tenda pequena que ficava na frente do ginásio, que era metade desse aqui. E quando eu fui pregar, eu perdi a minha Bíblia, porque eu vim de ônibus ali de Balneário para cá, dentro do ônibus cheio de gente. A minha esposa com a saia colocou a Bíblia e o paletó por cima. Quando ela levantou, pegou o paletó, a Bíblia escorregou por debaixo do banco. O esbocinho que eu tinha feito estava lá, e eu não tinha esboço para pregar. Pastor Isaías, aquele grandão, Isaías Gonçalves, ele viu que eu estava tremendo. Eu falei: está tremendo por quê, menino? Eu disse assim: porque é a minha Bíblia, com a mensagem que eu ia pregar. Ele olhou para mim e disse assim: quero ver se tu é bom mesmo agora. Dá uma Bíblia aí, zera. Pegou uma Bíblia, rasgaram o plástico e era: prega. E eu preguei. Eu não sei o que eu preguei. Eu sei que eu preguei. Eu sei que virou tudo do avesso. Eu era tão maluco, um irmão disse, me encontrei com um irmão um dia desse, assim: eu lembro que você falou assim: Jesus, transforma o mar de Balneário em gasolina. Eu não vou nem falar para quê. Olha as loucuras. E naquele dia alguém falou assim: ó, ele tem talento. O pastor Cisino ficou sabendo, então você vai pregar no ginásio de tarde. Domingo à tarde eu cheguei aqui, foi um ano que fizeram um sorteio de um carro. Lembra disso? Sortearam um carro aqui. E eu fiquei sentado, mandaram chegar às 2. Cheguei 2 horas e sentei. 5:30 da tarde, me deram o microfone. E eu preguei os 4 poderes que lutam pela vida de um missionário. E naquele dia, as pessoas não sabiam o meu nome, mas chegavam ali na tenda e diziam assim: eu quero a fita daquele menino. Qual? Aquele menino. O menino que gritou. No ano seguinte eu voltei como pregador e preguei o sonho de José. Aí ele chegava ali, não sabia o meu nome. Queremos a fita daquele menino. Qual menino? O sonhador. O menino sonhador. O texto que eu li é profético. Aqueles que sonham sempre serão perseguidos, humilhados, maltratados. E sempre que você chegar no ambiente, vão olhar com desdém e vão dizer: ih, para, porque lá vem o sonhador. Pois a partir desta tarde vai acontecer algo no mundo cósmico, no mundo metafísico, no mundo que transcende, que Deus vai tirar coisas e colocar coisas. Ele vai abater, Ele vai levantar,
Ele vai matar, ele vai dar vida, ele vai tirar governo, colocar governo. Ele vai criar uma história, vai criar um movimento só para provar àqueles que não acreditam em sonhos que ele ainda tem os seus sonhadores. As pessoas se suicidavam na nossa cidade. Entregaram o jornal nas mãos do nosso presidente, recém-chegado, e disseram: pastor, o senhor precisa conhecer a cidade que o senhor está assumindo. Nós somos conhecidos como a capital do suicídio. Todos nós no púlpito vimos quando ele abaixou a cabeça, e o jornal foi molhado pelas suas lágrimas. Meus irmãos, veja que testemunho maravilhoso. Por causa da oração de um pastor, Deus parou com os suicídios que estavam acontecendo naquela cidade. Veja até o final. Nós temos muitos pastores aqui de Toledo, Paraná. O pastor Dantas está aí, sim ou não? Fique em pé, pastor Dantas, só para me saber. Escute que eu tenho só 2 minutos para encerrar. Pastor, a nossa cidade de Toledo é o PIB mais alto do estado. As maiores empresas estão ali. Não tem desemprego na nossa cidade. As pessoas chegam em frente às fábricas, está ali 280 vagas para tal seção, 400 vagas para tal seção. Quem chega na nossa cidade prospera, sim ou não, pastor Dantas? Um campo rico, um povo rico. Mas a nossa cidade não era conhecida no Brasil pela riqueza, pelo PIB. A nossa cidade estava conhecida como a capital do suicídio, porque constantemente as pessoas se suicidavam na nossa cidade. Mensalmente vários suicídios naquela cidade. Saiu matéria no Fantástico sobre isso. Saiu matéria no Jornal Nacional e no Globo. Eu me lembro que há 5 anos atrás, pastor Vicente Mariano chega na cidade, seu amigo pastor. E na primeira ceia geral do campo, ele recebeu o campo na quinta, no domingo uma ceia geral. O back vocal estava cantando. Trouxeram um jornal que havia saído um dia antes da matéria: Toledo, capital do suicídio. Entregaram o jornal nas mãos do nosso presidente, recém-chegado, e disseram: pastor, o senhor precisa conhecer a cidade que o senhor está assumindo. Nós somos conhecidos como a capital do suicídio. Todos nós no púlpito vimos quando ele abaixou a cabeça, e o jornal foi molhado pelas suas lágrimas. Ele levantou-se com muita humildade. O Beck estava cantando, ele pediu um dos microfones, pediu que o Beck parasse de cantar e disse à igreja: quantos aqui viram esta matéria? A igreja inteira levantou as mãos, nós estávamos a par do assunto. Então ele levantou a voz e disse: isso acaba hoje, porque a igreja tem autoridade sobre demônios, e nós vamos orar agora. A igreja levantou e orou uma oração em nome do Senhor Jesus. Domingo passado fez 5 anos que esta oração foi feita. Nunca mais houve suicídio naquela cidade, porque o inferno treme diante de uma igreja que tem autoridade no nome de Jesus. Em meu nome expulsem demônios, em meu nome expulsem demônios, em meu nome coloque as mãos sobre os enfermos, em meu nome curem. Eu estava pregando, microfone para mim, irmão. Eu estava pregando numa terça-feira de ensino aqui no sudoeste do Paraná. Escute que nós já vamos orar. Eu estava pregando uma terça-feira de ensino muito fria de inverno. A igreja lotou para ouvir o ensino. O pastor me deu 1h15 para ensinar, tirou meu couro. Com 15 minutos que eu estava pregando, tinha uma mulher magra no primeiro banco. Uma mulher da minha altura, magra. Ela levantou-se com uma pasta de documentos nas mãos e veio e interrompeu a mensagem. Ela veio com a pasta de documentos e jogou lá em cima do altar e disse: tá aí, pregador, tá aí os documentos e os exames. Eu não sou crente. A vizinha que está sentada lá atrás me convidou para vir. Eu não sou crente. Eu não sou crente.
Uma mulher da minha altura com 40 quilos. E ela me disse: olha para mim, eu estou morrendo. Eu estou morrendo, pregador. Eu estou morrendo. Ela tirou o pano da cabeça e disse: olha, pregador, os meus cabelos eram lindos. E eu não tenho mais cabelo. Eu estou morrendo. E tem 15 minutos que o senhor está falando de um Cristo que eu não conheço. Apresenta o teu Cristo para mim hoje, eu não quero morrer. Pastor Zilmar, ninguém pediu para os obreiros orar, ninguém pediu. Mas esta mulher falou com tanta verdade, que os presbíteros desceram, pegaram o óleo da unção e foram orar. Ninguém pediu, pastor. Foi o Espírito Santo que moveu e eles desceram. As irmãs do círculo de oração se levantaram chorando e vieram abraçar ela. Ninguém pediu, a igreja foi orar. Foi um mover de glória naquela igreja. Eu nunca tinha visto isso. O Espírito movendo a casa, o Espírito agindo na casa. Depois que eles oraram, os presbíteros estavam voltando para o púlpito, as irmãs indo para o seu lugar. Ela estava voltando para o seu lugar. Aí o Espírito Santo me deu uma visão. E tinha duas irmãs que cuidam da porta do lado direito, porque o banheiro das irmãs é do lado direito, o berçário é do lado direito, e então as irmãs cuidam ali para as crianças não fazerem bagunça. Tinha duas irmãs na porta da igreja, e eu disse para as duas irmãs: por favor, acompanhe esta senhora até o banheiro, porque o Espírito me mostra o câncer sendo queimado pelas raízes na sua bexiga. E não vai dar tempo dela chegar na casa, vai sair na urina, pode levá-la para o banheiro. Conduziram a mulher para o banheiro, eu continuei pregando. Deu 10 minutos, pastor Sila. As duas mulheres entraram com o papel higiênico e uma bola de carne do tamanho de uma laranja. Ela havia expelido a enfermidade. Jesus Cristo cura, 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 Jesus Cristo cura. Não era nem para eu pregar. E sabe, até 92 me diziam: esse nego não vale o que come, esse nego nunca vai dar nada que preste. Irmãos, esse testemunho emocionou a todos nos Gideões 2025. Veja até o final. Mas um dia um crente me disse: eu conheço alguém que não desiste de você, mas dizem que eu tenho muitos defeitos. Ele é especialista em quem tem defeito. Ele é a propiciação, ele aplaca a ira e meia graça. 3 meses me levou para a igreja. Jesus me aceitou, preto, do cabelo rio. Quando eu cheguei na igreja, disse: agora vai. Com 15 dias ele me batizou com o Espírito Santo, mesmo com as minhas falhas. Com 26 dias eu desci as águas do batismo. E pasmem, Fazenda Canoas, município de uma cidade chamada Rio Largo, aonde hoje sou o co-pastor. Canavial, comecei a cortar cana com 12 anos. Boia fria, tudo de pesado do campo. O nome Trato Culturais é bonito, mas vai fazer para tu ver. Cheio de piolho. Ele me batizou no Espírito Santo. Me batizei nas águas com 26 dias. Dizia: ele não presta, não vai dar nem um ano. Ele me purificou. Com 1 ano e meio eu estava no congresso e o pregador Marco Feliciano, 2000, quando fui separado para presbítero, ainda na cana, quando eu subi no altar, parou o congresso e se voltou para mim e disse: Deus vai te levar como pedra de fogo para o mundo saber que Ele é Deus. Com 3 dias depois, com 7 dias no outro domingo, chegou o pregador
na congregação pequenininha e disse: Moreno, fica de pé. Deus me mostrou que vai abrir as fronteiras do mundo. O Brasil vai ser pequeno, te prepara. Mas dentro da cana, com 3 dias depois, um grupo de obreiros me procurou. Agora está dentro. Eu estou dentro como a figueira estava. E disse: Bento, filho, desiste. É impossível. Aquela profecia não era para você. Tu tem muitos defeitos, mas eu estou dentro. A figueira estava dentro. Nunca vai acontecer você cruzar o mundo, o Brasil. Tu é pobre, Bento. Tu é analfabeto. E para piorar, tu é preto. Eu disse: lá fora era fácil aguentar, mas dentro não é não. Ser rejeitado lá fora, ser desacreditado lá fora é uma coisa, mas dentro é mais difícil. Aí eu disse: sabe de uma coisa? Vou desistir. Se eu não sirvo para nada, sou um produto falido, não adianta. No outro dia eu estava de folga da usina, e eu costumava orar 8 horas na minha folga, passar o dia na igreja. Eu disse: eu vou orar meia hora e vou embora. Nunca mais eu entro numa igreja. 8 horas da manhã a chave da congregação ficava na minha casa. Peguei, abri e entrei, arrebentado. Meia hora depois eu fui me levantar para ir embora, não consegui. Tinha 2 mãos me impressionando e uma voz dizendo: quando eu te chamei já sabia quem tu eras. Eu não desisto de você. A tua fraqueza não é maior do que a minha graça. Vou te mostrar hoje quem eu sou. Passei uma luta até 4 horas da tarde só gritando. Quando eu me levantei que fui para casa, veio um jovem adolescente da igreja gritando: Genival, vai para casa não. O que é que houve? A tua filha, na época 9 anos, Gisele, passou mal. A tua mulher levou para o posto de saúde, dentro do interior precário. Quando eu cheguei no posto, o médico disse: fiz o que pude, mas ela entrou em óbito. Leve para preparar o funeral. Quando eu peguei a criança quebrada, arrebentada, e as pessoas gritando: cadê o teu Deus? Quando eu fui entrar para casa, o horticultor disse: vai para casa não, leva ela para onde tu estava orando, que hoje eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem, eu não dependo do que o homem acha para fazer o que eu quero. Leva ela para onde tu estava orando. Eu passei, pastor Carlos, pastor Trovão, tinha deixado a porta entreaberta, empurrei, joguei o defunto na frente do púlpito. Foram dizer ao doutor: ele está doido. O doutor veio com as enfermeiras, os vizinhos vieram, e o doutor pôs a mão aqui, minha esposa chorando, dizia: seu Genival, é loucura, acabou. Quando ele disse assim, não deu 10 segundos, veio uma voz dizendo: fui eu que te escolhi, e eu te trouxe aqui para te mostrar quem sou eu, que eu não desisto de você. A promessa que eu fiz está de pé. Para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Não deu 10 segundos, a menina começou a embolar, começou a saltar, começou a dar glória, e o médico ficou doido. O que é que está acontecendo? O meu Deus ainda faz o sobrenatural para não desistir de um crente, para não desistir de você. Passaram-se 15 anos, eu tinha 30. 15 anos, o silêncio. Diziam: aí, vergonha, chorei muito. Deus me enganou, te enganou. 45 anos, ficou velho, não frutifica mais. Pastor Zé Antônio dos Santos manda ligar para dentro do canavial. Deus me mostrou um pretinho.
Liga e mandou colocar ele para pregar na convenção que ele quer apresentar ele no mundo. Primeiro negro, primeiro alagoano a pregar para 40 mil pessoas numa noite da convenção. Quando eu terminei de pregar, todo mundo me queria de uma vez só. Quem disse que Deus não ia me usar, que eu não ia dar fruto, me beijava e dizia: eu te amo, preto, eu te amo, tu és. Diga para quem está ao seu lado: desista não, porque quem pensou que você ia ser cortado vai ter que te engolir. Ficou velho. 2015, pastor Reuel descobriu o pretinho. Ele é testemunha, cristiano, salvo engano, que era de Campina. Pastor Genival, pastor Reuel quer lhe trazer nos Gideões. Deus disse: vai não. Eu não vim. 2016, 2017, pastor, por que você não prega nos Gideões? Não é o tempo. 2021, pastor Gilmar me convida. Eu digo: pastor, eu disse 5 anos que não vou. Se eu for agora, vou magoar. Vou não. E enquanto eu não vinha, os telefones. Alô, do outro lado. Hello, pastor Genival. Yes. You come here, please. Yeah. Deus não precisou dos Gideões para a árvore frutificar. É pela graça, é pela graça, é pela graça. Ano, vai mais não. 2023 eu vim. 60 anos, já tenho um cartãozinho de estacionamento. Olha eu aqui. Terceira idade, ficou velho. Ele não desiste, a figueira ainda vai. Se no próximo ano eu não vou ter coragem de cortar, deixa, olha que a figueira floresce. Nós hoje somos fruto de pedaços da figueira, de ramos que não se quebraram. Olha nós aqui.